Exatamente, Megali. Olha, esse enterro da PEC ontem da blindagem pelo Senado caiu redondo aqui, viu? Eu estou em Brasília, Megali, caiu redondo no Supremo Tribunal Federal. Quero começar falando sobre isso, né? Mesmo que na semana passada, numa tentativa de acordo para enterrar a anistia ao Bolsonaro, ela tenha sido admitida por alguns ministros da Corte. Além de retirar poderes do Supremo, essa PEC era vista como um retrocesso por praticamente todos os ministros do Supremo, assim como por todos, né? Eu tive ontem com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em Brasília, e ele me contou, Megali, que ele participou no passado de um movimento para justamente mudar o artigo da Constituição de 1988, que previa essa blindagem aos parlamentares, que dizia que só era possível processar um parlamentar com autorização do Congresso. Então, era esse artigo foi colocado na Constituição de 88, Megali, depois da ditadura, no momento em que se tentava empoderar o Congresso contra golpes, né? Em que a saída de uma ditadura, a gente saía de uma ditadura horrorosa que perseguiu muitos deputados e senadores, né? Então, o Barroso disse que nos anos 2000 ali, ele fazia parte do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana e que esse conselho recebia, Megali, a toda hora, pessoas vítimas de parlamentares, vítimas de estupro, segundo ele, tá? Vítimas até de tentativa de homicídio, não só de deputados federais, mas de deputados estaduais, né? Que não conseguiam fazer justiça, ver a justiça funcionar, porque nenhum deputado estadual, federal, podia ser processado sem autorização da sua própria Casa Legislativa. Então, ele disse que chegou a fazer parte desse movimento, que esse artigo acabou caindo em 2001 e que a volta dele, a volta dessa blindagem seria um mal imenso ao país, seria um retrocesso que acabaria trazendo de volta uma situação absurda de impunidade absoluta. Então, o Megali, pronto, o Senado enterrou a PEC da blindagem e ninguém, nem o governo Lula, nem o Supremo, nem a sociedade, né, vai chorar por isso. Só quem vai chorar são os deputados que votaram a favor dela. Agora, sobre a sociedade, Megali, uma pesquisa IPESP que foi feita agora, até o dia 22 de setembro, mostrou que a imagem da Câmara, Megali, atenção, subiu a desaprovação à Câmara, que já era altíssima, 63%, subiu em uma semana para 70%, Megali, depois da aprovação da PEC da blindagem. Peraí, repita aí, Mônica. 10 brasileiros. A De quanto desaprovação para da quanto? Câmara era de 63%, saltou 7 pontos para 70%. 7 em cada 10 brasileiros desaprova a atuação da Câmara dos Deputados nesse momento, né? A aprovação, Megali, era 24%, caiu para 18%, né? Foi um movimento, obviamente, sobe a desaprovação, cai a aprovação. Então você vê o tamanho, né, o tamanho, né, o rombo que essa aprovação fez na Câmara, mesmo entre os eleitores do Bolsonaro. A gente tem que lembrar aqui, Megali, que o PT deu cerca de 50 votos contra a PEC da blindagem e 12 votos a favor da PEC da blindagem. 12 deputados que estão agora se desculpando, falando que não tinha entendido direito, que não era bem isso, que foram covardes. Cada um está falando uma coisa, mas estão muito arrependidos de terem dado esses votos. Então o PT deu 50 votos contra e 12 a favor. O PL, o Megali, deu todos os votos, todos os deputados do PL, todos os bolsonaristas, os mais radicais, todos os deputados do PL votaram a favor da PEC da blindagem. Em troca do quê? Em troca da anistia ao Bolsonaro, de tentar ver se caminham com a anistia ao Bolsonaro. Então a anistia do Bolsonaro foi defendida em troca deles apoiarem a PEC da blindagem, né? Agora, mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, o índice de avaliação negativa da casa subiu para 59%. Né? Então, mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, há uma condenação do que fizeram esses deputados bolsonaristas de votar a favor dessa PEC da blindagem. Entre os eleitores do Lula, a avaliação da Câmara é maior, 77%. Então, Megali, repetindo, média de desaprovação, 70%. 70% dos brasileiros desaprovam a Câmara. Entre os eleitores do Lula, do PT, essa desaprovação é ainda maior, 77%. Entre os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro estão um pouco mais tolerantes, vamos dizer assim, mas um pouco só. 59% rejeitam a Câmara dos Deputados nesse momento, Megali, um momento realmente de baixa, né, da Câmara devido à aprovação dessa PEC da blindagem, Megali.
E enquanto durou essa conversa, a gente foi diuturnamente humilhado por esses caras, que nos tentaram nos fazer de otários de todo jeito. A gente, como trabalha com notícias, né, com o chamado hard news, a gente meio que se protege, né, se blinda, a gente se blinda, né, Mônica? A gente não permite que as notícias nos afetem diretamente, né, porque senão você vai ficar triste o tempo todo, só fala de morte, desgraça, corrupção, bandidagem. Se a gente for levar isso pra dentro de nós, a gente vai, haja Rivotril, né? Haja remédio para lidar com tanta depressão, então a gente mantém um distanciamento. Mas esse foi um assunto, cara, que me fez ferver o estômago, sabe? Que me fez mal, fisicamente, quando eu via o Hugo Motta. Algumas frases de Hugo Motta. Primeiro ele disse que o debate foi distorcido, que não foi, não. Não foi, não. A população foi informada exatamente sobre o que era aquilo. Não teve distorção nenhuma. Era PEC para proteger bandido. E aí depois ele vem e fala assim, a frase é a seguinte, quando é que vamos ter um crime comum cometido por alguém que quer que seja sair impune, ainda mais um parlamentar? É claro que a Câmara não vai aliviar para um parlamentar que cometa um crime comum, seja ele qual for. Vai sim! Como aliviou historicamente todas as vezes em que isso aconteceu. Ele fala aqui como se ser um parlamentar fosse uma condição negativa, fosse mais difícil você sair impune de um crime sendo um parlamentar. É uma cara de pau, cara, dá uma vontade de dar um soco na parede. Nicolas Ferreira, com aquela cara deslavada, dizendo que sim, eles serão presos, eles serão processados, basta essa casa querer. Ah, cara, como idiotas esses caras pensam que a gente é. Ô, Mônica, eu tô tendo um prazer tão grande. Toda a gastura que eu senti nos últimos dias está sendo compensada pelo êxtase que eu sinto quando eu vejo um deputado todo envergonhado, dizendo, não, mas eu votei, porque é uma questão de arranjo político e porque o Brasil precisa de nós. Eu não entendi direito, peço perdão. Os caras estão faltando só ficar de joelhos. Isso está me dando tanto prazer, mas tanto prazer. Agora, prazer mesmo vai ser quando eu descobrir que alguns deles não serão reeleitos. Se isso acontecer no ano que vem, e a gente concluir que foi por causa disso, aí eu vou acreditar que a gente tem jeito. Aí eu vou acreditar que esse país tem jeito. Esses números da Mônica sendo revertidos para resultados nas urnas. Porque esse número que ela trouxe de 70% de desaprovação é um trabalho único e exclusivamente dos parlamentares. Isso é resultado do trabalho deles, né? E que teve a cereja do bolo com essa apresentação da PEC da blindagem. Parabéns! Parabéns, vocês conseguiram um resultado expressivo. Pois é. Porque é isso, né? É o resultado dos seus atos. Se 70% das pessoas desaprovam os bombeiros, é porque os incêndios não estão sendo apagados. Né? Se 70% desaprovam o Congresso, alguma razão tem, né, Mônica? Megali, o Nicolas Ferreira é muito simbólico disso, né? Porque nesse momento, a gente está falando aqui dos deputados serem derrotados, ficarem desempregados, né? Nesse momento ele faz uma caçada a pessoas do país todo, tentando fazer com que essas pessoas percam empregos por postagens que elas fazem na internet, né? Justamente ele que diz defender tanto a liberdade de expressão, pedindo para as pessoas perderem o emprego, sendo atendido muitas vezes aqui em São Paulo mesmo. Ele está pedindo a demissão de um funcionário do Teatro Municipal de São Paulo, e o prefeito de São Paulo já disse que vai atendê-lo, que vai demitir e tal, mas enquanto ele faz essa cruzada, vamos dizer assim, para desempregar as pessoas, ele tem até um postzinho que ele colocou eu não estou conseguindo abrir aqui, mas ele colocou nas redes dele, falando caçar e desempregar, bom demais, gostoso demais e tal, e está votando a favor da PEC da blindagem, né? Então é uma incoerência, né? Uma caçada ao emprego dos outros, querendo desempregar os outros, aqui, caçar e demitir, gostoso demais, segundo ele. Então, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai lá e vota na PEC da blindagem, que protege os seus colegas parlamentares. Realmente, talvez seja um dos votos mais simbólicos aí dessa votação, pelo momento em que ele está pedindo que empresas, órgãos de governo, revistas, jornais demitam pessoas que postam coisas que ele não gosta na internet, Megali. Um babaca desses deputados aí pegou um link que eu falava do Charlie Kirk e mandou pro Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ei, ele está rindo de Charlie... Não tava. Mentiu. Ele está rindo de Charlie Kirk, façam alguma coisa. Ô Gaia, você votou a favor da PEC da bandidagem, meu irmão.
Você votou a favor da PEC da bandidagem e vem ficar brincando de X9, de americano. Você não tem vergonha, cara? E, aliás, eu fui bloqueado antes bloqueado pelo Gaia do que atropelado pelo Gaia, né? Se é que me entendem. Mônica, bom trabalho pra você, até amanhã. Até amanhã.